Uma ligação para o Pentágono foi tudo o que precisou para destruir as carreiras deles e mostrar ao mundo que a injustiça não tem onde se esconder. Era para ser só mais uma viagem por uma parte esquecida da Louisiana, o tipo de lugar que a maioria só atravessa a caminho de algum outro destino. A General Naomi Ellsworth já tinha feito viagens como essa centenas de vezes antes, sem escolta, sem luzes piscando, só ela, um carro alugado e um prazo apertado. Ela tinha uma reunião confidencial marcada na base aérea de Barksdale e não tinha tempo para distrações. Mas em algum lugar entre Lake Charles e Shreveport, perto de uma cidadezinha chamada Mosswood, Naomi percebeu que os sinais do seu telefone seguro estavam sumindo. Ela precisava fazer uma ligação, não amanhã, não em 1 hora, agora. Ela avistou um posto de gasolina antigo e meio esquecido, Kelly's Fuel and Food, e entrou no estacionamento rachado e irregular. Não era bonito, mas era o suficiente. Naomi parou perto da lateral do prédio, longe da porta da frente, onde alguns moradores locais estavam encostados em caminhonetes, trocando histórias no calor grudado. Ela nem pensou 2 vezes. Para ela, era só um lugar para conseguir 1 minuto de silêncio. Ela pegou o dispositivo seguro, saiu do carro em busca de um sinal melhor e levou o telefone ao ouvido. General Ellsworth, verificando identidade. Iniciando informe, disse ela com a voz baixa e profissional. O oficial do Pentágono do outro lado começou o informe na hora. Movimentos sensíveis, ordens em tempo real, coisas que só algumas poucas pessoas tinham permissão de ouvir. Naomi mantinha os olhos em movimento, observando o estacionamento do jeito que foi treinada, mas sempre focada na ligação. Algumas pessoas, perto das bombas de gasolina, começaram a olhar em sua direção. Ela não parecia com quem normalmente parava por ali, e muito menos alguém em posição de autoridade sem distintivo ou uniforme. Estava de jeans, tênis simples, uma jaqueta verde-oliva folgada e um boné cobrindo seus cabelos curtos em tranças. Roupas comuns, nada que gritasse 4 estrelas de general, e era exatamente assim que ela queria. Mas nem todo mundo via dessa forma. Dentro do posto, uma mulher chamada Paula Sweeney observava atrás do balcão. Meia-idade, coque loiro bem puxado, linhas de expressão marcadas por uma vida inteira julgando os outros. Paula não viu uma heroína de guerra condecorada. Ela nem viu uma mulher fazendo uma ligação. Ela viu o que queria ver. Problema. Paula pegou o telefone antigo e ligou para o departamento de polícia de Mosswood. Falou baixo para que os clientes não ouvissem. Tem uma mulher suspeita aqui nas bombas de gasolina, disse Paula, bem esquisita. Pode estar usando drogas ou algo assim, agindo estranho. É melhor vocês virem dar uma olhada. Desligou antes que fizessem muitas perguntas. Do outro lado da cidade, 2 policiais ouviram o chamado pelo rádio e reviraram os olhos. Nada demais acontecia em Mosswood. Eles não se importavam em causar confusão se isso ajudasse a passar o tédio. Colocaram os óculos escuros, entraram na viatura e aceleraram em direção ao posto. Enquanto isso, Naomi seguia ao lado do carro, tentando manter o foco absoluto na conversa. O Pentágono estava passando informações cruciais que não podiam ser interrompidas, mas ela não fazia ideia de que o problema real, já estava a caminho. Mas, justamente, quando Naomi ia receber as próximas ordens, notou as luzes piscando, refletindo nos vidros do posto. E tudo ao redor começou a mudar. A viatura derrapou no estacionamento, cascalho voando por debaixo dos pneus. Naomi abaixou o telefone por 1 segundo, apertando os olhos contra as luzes vermelhas e azuis. 2 policiais saltaram do carro antes mesmo que ele parasse completamente. O mais alto, oficial Randall Cooper, uns 30 e poucos anos, cabelo raspado, peito largo, destravou a arma com um movimento rápido. O outro, oficial Sean Delaney, mais magro, mais novo e apressado demais, imitou o parceiro. Os 2 se moviam como homens procurando briga. Naomi sentiu o ar ficar pesado ao seu redor.
Calmamente colocou o telefone seguro sobre o capô do carro e manteve as mãos visíveis com as palmas abertas. Sua voz continuou controlada, firme, do jeito que ensinaram em West Point todos aqueles anos atrás. "Boa tarde, senhores. Em que posso ajudar?" perguntou. Cooper respondeu ríspido. "Documento e registro agora." Naomi deu um pequeno passo à frente, indo devagar em direção à carteira no bolso de trás. "Claro, minha identidade está aqui. Estou em missão oficial. General Naomi Ellsworth. Estou a serviço." Delaney riu de deboche. "General, é? Quer que a gente acredite nisso?" Naomi puxou as credenciais militares e as ordens oficiais de viagem, estendendo para os policiais com as mãos firmes. Cooper arrancou os papéis dela, mal olhou para os documentos antes de balançar a cabeça. "Isso aqui é falso", disse, jogando a identidade no capô como se fosse lixo. Naomi piscou, surpresa pela primeira vez. "Senhor, eu garanto..." "Cala a boca", Delaney cortou. "Tá achando que pode enganar a gente? Moça, escolheu a cidade errada para isso." Uma pequena multidão começava a se formar. Clientes, funcionários do posto, motoristas que pararam para abastecer e resolveram ficar para assistir o espetáculo. Alguns cochichavam, outros riam. Ninguém fez nada. O treinamento de Naomi gritava para manter a calma, mas tudo dentro dela dizia que aqueles homens não queriam explicações. Eles já tinham decidido quem ela era e, pior, quem ela não era. "Oficial", Naomi tentou de novo, a voz baixa e calma. "Por favor, entre em contato com seu superior. Vocês estão cometendo um erro sério." Mas Cooper já estava com as algemas na mão. Vira, mãos nas costas. Naomi não se mexeu. Ficou ali parada. Não por desafio, mas porque algo dentro dela se soltou. Algo pesado. "Eu sou uma general do exército dos Estados Unidos", disse ela, agora com a voz firme. "Vocês estão me prendendo ilegalmente." Cooper riu de verdade, alto o bastante para que todos ali ouvissem ecoando perto das bombas. "Ah, é? Então eu sou o presidente. Agora vira." Antes que Naomi dissesse outra palavra, Delaney agarrou seu braço com força. Cooper puxou o outro braço dela para trás. A algema apertou tanto que beliscou a pele. Naomi cerrou o maxilar, engolindo o gosto quente e amargo da humilhação. Em algum lugar atrás dela, o telefone seguro, ainda conectado ao Pentágono, caiu no chão. A voz do outro lado, ouvindo a confusão, começou a gritar seu nome, mas os policiais não perceberam, ou talvez não se importassem. Cooper empurrou Naomi contra o carro alugado com força suficiente para fazer a porta tremer. Pequenos suspiros ecoaram entre a multidão. "Pegamos ela", disse Delaney, como se tivessem acabado de capturar um prêmio. Naomi, respirando com força, olhava direto para a janela engordurada do Kelly's Fuel and Food, seu reflexo quebrado em pedaços pela sujeira e pela poeira. Naquele momento, ela não era uma general. Ela nem era uma pessoa para eles. Era só alguém para ser jogada de um lado para o outro porque eles podiam. Mas, lá dentro do Pentágono, os alarmes já estavam soando. E o sumiço de Naomi não ia passar despercebido por muito tempo. No Pentágono, a ligação segura tinha passado de estranha para alarmante em menos de 60 segundos. O tenente-comandante Bryce Henley, sentado atrás de uma parede de monitores em Washington, D.C., encarava a linha piscando marcada como Jen Ellsworth. Linha segura. O áudio era uma bagunça, ruído no fundo, sons de luta, vozes gritando palavras que ele não conseguia entender direito. Depois, só estática. Bryce se inclinou mais perto do microfone. "General Ellsworth, aqui é operações de comando. Copia? General Ellsworth, responda." Nenhuma resposta. Ele olhou para o superior, a coronel Dana Sharp, que já cruzava o salão a passos rápidos. "Localiza o sinal dela", ordenou Sharp. Sua voz cortou o barulho da sala de operações como uma faca. "Agora." Em segundos, um técnico puxou um ponto piscando no mapa. Não estava nem perto da base. Ela estava parada em um posto de gasolina logo na saída da rodovia 171 em Mosswood. Um ponto minúsculo no mapa que a maioria do pessoal do Pentágono nem conhecia. Sharp se inclinou sobre o ombro de Bryce, maxilar travado.
conecte com a segurança de Barksdale e me coloque na linha com a JAG. Se aconteceu algo com Naomi, vamos agir agora. Enquanto isso, de volta a Mosswood, Naomi estava sentada na calçada, algemada, com as costas encostadas na parede do posto. Qual é seu nome de verdade? Perguntou Delaney, pairando sobre ela como um pesadelo ruim. Para quem você trabalha? Naomi soltou o ar devagar pelo nariz. Vocês têm minha identificação, minhas ordens de viagem. Tudo o que precisam está aí. Cooper bufou. Moça, você tá a 2 segundos de ser presa por obstrução. Não força a barra. Naomi ficou em silêncio. Não ia dar a eles o gosto de vê-la implorar. Pelo canto do olho percebeu pessoas pegando os celulares, gravando, cochichando. Finalmente, a gerente, Paula, estava parada na porta, de braços cruzados, sorrindo como quem assiste luta no quintal. Aquilo tudo estava saindo completamente do controle e ninguém parecia querer impedir. De repente, o rádio de Delaney chiou. Central para a unidade 3. Confirmem detenção do suspeito. Cooper pegou o rádio do cinto. Positivo. Mulher. Uns 40 anos, recusando cooperação. Mais um silêncio. Então, atenção. Suspeita sinalizada federal. Repito, sinalizada federal. O Pentágono iniciou contato emergencial. Liberem imediatamente e aguardem ordens. O sangue sumiu do rosto de Cooper. Delaney perdeu o sorriso convencido na hora. Mas que droga, murmurou ele. Naomi, ainda sentada ali, não disse nada. Apenas olhou para eles, esperando. Cooper mexeu nas chaves, destravando as algemas sem nem encarar seus olhos. Murmurou algo que soou como meio caminho entre desculpa e senhora, mas sem coragem para falar direito. Naomi se levantou devagar, esticando os pulsos onde o metal tinha machucado a pele. Agora, o silêncio era total. Até o sorriso de Paula tinha sumido. Naomi pegou o telefone do chão. A tela estava rachada. Conexão perdida. Informações sensíveis, possivelmente comprometidas. Ela olhou os 2 policiais direto nos olhos. Vocês vão se arrepender disso, disse em voz baixa. Não amanhã, nem semana que vem. Hoje. Cooper abriu a boca como se fosse retrucar, mas um novo conjunto de luzes piscando iluminou o estacionamento. Dessa vez, não eram policiais locais. Era um comboio de SUVs pretos da base aérea de Barksdale, pneus gritando contra o asfalto. Mas Naomi não estava esperando reforço. Ela já estava se preparando por dentro para o que precisava fazer a seguir. As portas dos SUVs pretos se abriram quase ao mesmo tempo, como cena de filme. Mas não tinha nada de bonito no jeito que os oficiais de Barksdale se moviam. Era pura urgência, sem sorrisos, sem cumprimentos, só ordens rápidas e rostos sérios. Quem liderava a equipe era o tenente-coronel Darren Mosley, 40 e poucos anos. Olhar afiado e não estava ali para fazer amizade. Ele atravessou o estacionamento com passos largos, uma pasta debaixo do braço, e seus olhos foram direto para Naomi. General Ellsworth, está ferida? Perguntou Mosley, a voz ecoando pelo pátio. Naomi balançou a cabeça uma vez. Não, coronel, só arranhões leves. O ferimento maior foi nas carreiras deles. Cooper e Delaney começaram a se mexer desconfortáveis, percebendo, tarde demais, o tamanho da encrenca em que estavam. Os outros oficiais da segurança da Força Aérea rapidamente se posicionaram ao redor de Naomi, formando uma barreira entre ela e os policiais de Mosswood, sem nem precisarem ser mandados. Mosley se virou para os policiais locais com o rosto de pedra. Vocês estão oficialmente ordenados a recuar, aguardando investigação federal. Qualquer outra ação de vocês pode ser considerada obstrução de justiça. Cooper gaguejou. Bem, a gente não sabia quem ela era. Isso não é desculpa. Mosley cortou ele na hora. Você tinha a documentação na sua mão. Você tinha tudo o que precisava. Delaney ainda tentou bancar o durão. Ela estava agindo estranho. Mosley encarou ele por um longo momento e então disse baixinho: Vocês viram uma mulher negra fazendo uma ligação e fizeram uma escolha.
Isso vai seguir vocês pelo resto da vida. A equipe da Força Aérea colocou Naomi dentro de um dos SUVs, com eficiência, garantindo que ela estivesse confortável no banco. Quando o comboio começou a se afastar, Naomi olhou para trás uma vez, só o bastante para ver Cooper enxugando a testa com a mão trêmula e Paula correndo para dentro da loja como uma barata fugindo da luz da cozinha. Dentro do veículo, Naomi não falou muito. Ela ficou olhando pela janela para o asfalto sem fim da estrada, os pensamentos correndo mais rápido que o SUV. O coronel Mosley quebrou o silêncio depois de um tempo. O Pentágono já começou uma investigação completa, senhora. Assuntos internos. Divisão de direitos civis. Vai virar público, querendo Mosswood ou não. Naomi não balançou a cabeça, não sorriu, não piscou. Eles deveriam saber melhor. Disse simplesmente. Mosley concordou com a cabeça. Eles vão descobrir como é ser visto pelo que realmente são. O comboio seguia em alta velocidade, passando por campos de capim alto e postes de telefone tortos, em direção à base aérea, onde a autoridade e a dignidade de Naomi finalmente seriam reconhecidas de novo. Mas Naomi sabia que a verdadeira batalha estava só começando. E dessa vez o país inteiro estaria assistindo. As notícias do incidente chegaram aos jornais nacionais antes mesmo de Naomi terminar seu relatório em Barksdale. Alguém tinha postado o vídeo do celular na internet, gravação crua e tremida, mostrando 2 policiais de Mosswood algemando uma mulher que explicava calmamente que era uma general do exército dos Iputewa, sem gritar, sem resistir. Apenas aquele olhar inconfundível de quem estava sendo humilhada por pessoas cegas demais pela arrogância para enxergar. O vídeo se espalhou como fogo. No dia seguinte, Mosswood não era mais só um pontinho no mapa da Louisiana. Era o centro de uma indignação nacional crescente. As emissoras repetiam a história sem parar. Comentaristas balançavam a cabeça em desgosto. Líderes dos direitos civis chamaram de um caso claro de racismo e abuso de autoridade. Até organizações de veteranos que geralmente evitavam discussões políticas lançaram comunicados exigindo justiça para General Ellsworth. Em Mosswood, o departamento de polícia tentava apagar o incêndio. O chefe Vernon Grady, mais acostumado a caçar cervos do que lidar com jornalistas, apareceu na frente de um mar de câmeras, suando sob seu chapéu de cowboy. Lamentamos o mal-entendido. Ele gaguejou, desviando o olhar dos repórteres. Os policiais envolvidos foram afastados enquanto conduzimos uma revisão completa. Uma repórter jovem de Baton Rouge cortou a fala dele no meio. Chefe Grady, por que oficiais treinados não reconheceram credenciais militares que estavam claramente apresentadas? A cor da pele foi um fator nesse mal-entendido? Grady se enrolou nas palavras. Falou algo sobre tensão e identidade trocada, mas todo mundo assistindo sabia. O departamento estava encurralado. Não tinham defesa de verdade. Enquanto isso, Cooper e Delaney sumiram do rádio. Os nomes deles vazaram em poucas horas, estampados nas manchetes, nas redes sociais, nos fóruns de protesto. Fontes anônimas dentro do departamento revelaram que os dois já tinham reclamações antigas, força excessiva, discriminação racial, tudo escondido por debaixo dos panos antes, mas não dessa vez. Advogados de direitos civis de Nova Orleans e Washington entraram com denúncias oficiais em nome de Naomi. O Departamento de Justiça abriu uma investigação independente. Até o governador da Louisiana se pronunciou, chamando o caso de um erro terrível contra uma heroína nacional. Não era só sobre Naomi agora. Era sobre cada pessoa que já foi duvidada, rejeitada, humilhada por causa de uma roupa que não vestia, uma cor que não podia mudar ou uma ideia errada que não conseguia impedir alguém de ter. Em Barksdale, Naomi recebia atualizações o tempo inteiro. Advogados, oficiais do Pentágono, até gente da Casa Branca ligando para pedir novidades. Ela respondia cada pergunta com a mesma voz firme que já tinha usado para liderar soldados em zonas de guerra. Mas quando estava sozinha, no silêncio do seu quarto, o peso caía forte no peito.
Não porque estava surpresa, mas porque depois de tantas medalhas, depois de tanto serviço, depois de tantos sacrifícios, um estacionamento poeirento em Mosswood, nada disso tinha importado. Mesmo assim, Naomi não tinha passado a vida fugindo de lutas, e não ia começar agora. Mas se Naomi ia falar, seria do jeito dela, não só por ela, mas por cada rosto silencioso que assistia das sombras. A coletiva de imprensa foi marcada para o meio-dia de um sábado, do lado de fora dos portões da base aérea de Barksdale. As câmeras já estavam alinhadas em fileiras organizadas e apressadas, microfones empilhados em 2 ou 3 níveis. Repórteres murmuravam ao telefone. O ar estava quente, pesado, vibrando com outro tipo de energia. Aquele tipo que avisa que algo importante está para acontecer. Naomi Ellsworth estava em pé atrás do púlpito, vestindo o uniforme completo pela primeira vez em meses. As medalhas brilhavam contra o tecido azul escuro. Seus ombros estavam retos, o olhar firme. Ela não estava ali para entreter ninguém. Não estava ali para deixar ninguém confortável. O coronel Mosley estava de lado, de braços cruzados, observando como um guarda. Alguns oficiais do alto escalão do Pentágono estavam ao lado dele, sérios. Eles tinham oferecido para Naomi frases prontas, palavras diplomáticas, um caminho seguro por entre as armadilhas. Ela recusou educadamente. Quando Naomi finalmente falou, sua voz foi tão clara que cortou todo o barulho de trânsito e todo o clique das câmeras. Meu nome é General Naomi Ellsworth. Ela começou. Passei 29 anos servindo este país, liderando soldados, orientando presidentes, defendendo os ideais escritos na Constituição. Ontem, em Mosswood, Louisiana, nada disso importou. Ela parou, deixando as palavras flutuarem no ar pesado. Fui julgada não pelo conteúdo do meu caráter, não pelo uniforme que conquistei, mas pela cor da minha pele e pelas suposições feitas sobre mim por causa disso. Repórteres escreviam rápido, mas Naomi não estava falando para eles. Ela falava para quem tinha visto o vídeo, para quem sentiu aquele aperto conhecido no estômago, a lembrança viva de ter sido duvidado, humilhado ou rejeitado. Não estou aqui hoje por um pedido de desculpas, ela disse. Estou aqui porque ficar em silêncio não é uma opção. Responsabilidade importa, respeito importa, dignidade humana importa. E nada disso é negociável por causa do preconceito ou da ignorância de alguém. Atrás das câmeras, moradores da comunidade local começaram a se reunir. Famílias negras, veteranos, estudantes segurando cartazes feitos à mão. Naomi viu alguns rostos, alguns com raiva, outros com esperança. Todos esperando por algo que não tinham visto muito ultimamente. Liderança de verdade. A injustiça não é novidade. Naomi continuou, mas mudanças só acontecem quando pessoas suficientes recusam desviar o olhar. Ela terminou sem efeito dramático, sem frase de impacto ensaiada. Só a verdade. Não fui eu quem foi humilhada ontem. Foram eles, e a história vai lembrar assim. Ela saiu do microfone sem esperar perguntas. As palmas começaram devagar, alguns aplausos do público, mas logo cresceram, virando algo real, algo vivo. Quando voltou em direção à base, Naomi não andou mais rápido, nem mais devagar. Seguiu no mesmo ritmo constante de sempre, um passo depois do outro, carregando mais do que apenas sua própria história. Porque ela sabia que o mundo não mudaria de uma hora para outra. Talvez nem mudasse no tempo dela, mas talvez, só talvez, mudasse um pouco porque ela se recusou a ficar calada. Quando você é tratado com injustiça, sua voz é sua melhor arma. Fale a verdade, mesmo com as mãos tremendo. Alguém por aí precisa da força que você mostra. Se você acredita em dignidade e responsabilidade, compartilhe essa história. Fale quando vir algo errado. Mudança começa com quem tem coragem de dar nome certo para as coisas.